Bem-vindos à FIMEC 2025, a maior feira de componentes calçadistas da América Latina. E é um prazer estar aqui mostrando um pouquinho das inovações que a BASF trouxe para essa feira. Sendo o nosso tema Make the Move, então mover para mais inovações. E para começar falando das nossas inovações, eu mostro para vocês as 3 principais linhas de produtos que a gente tem para esse setor calçadista. A primeira são os poliuretanos, que podem ser utilizados tanto nas solas de produtos casuais quanto de segurança. Nós temos a nossa linha de TPU, que pode ser tanto usada para processamento com nitrogênio, deixando o calçado muito leve e confortável. Ou a gente tem também a linha de ETPU, para aqueles calçados mais esportivos, onde você precisa de mais performance. Então, quando você fala de calçados de corrida, que você quer bastante retorno de energia, de até 70%, esse material é muito indicado. E nós temos também a linha de poliamidas, onde, por exemplo, nesse calçado, a gente substituiu uma alma metálica que vai dentro desses calçados por uma alma de plástico. Isso faz com que o calçado fique muito mais leve, mais fácil de ser processado, além de que, quando você estiver passando, por exemplo, no aeroporto, você não precisa tirar o seu calçado para passar no detector de metais. E acho que uma inovação que a gente tem é um calçado feito inteiramente com o mesmo material. Então a gente sabe que para fazer, por exemplo, uma reciclagem de um calçado é super difícil, porque você tem que tirar os componentes, tirar os adesivos. Então esse material é feito com somente um tipo de material chamado PTU. Então a gente consegue ter uma sola com super resistência à abrasão e durabilidade, uma entressola super leve para gerar conforto e um cabedal feito com o mesmo material, com fiação do mesmo material. Assim você tem totalmente feito em um único componente que pode ser depois triturado e reciclado para voltar a ser um calçado. Bom, e aqui na feira a gente também trouxe algumas outras inovações. Então, para vocês que nunca vieram na FIMEC, venham prestigiar, porque aqui a gente mostra para vocês, junto com o nosso cliente Marluvas, a produção ao vivo de calçados de segurança. E o poliuretano aqui é muito utilizado, principalmente para dar as propriedades que um calçado de segurança precisa, como resistência térmica, resistência química, resistência mecânica, para não escorregar. Então, praticamente todos os calçados de segurança são utilizados poliuretanos pelas ótimas propriedades que ele concede para os nossos calçados. E, vindo um pouquinho para cá, a gente tem também o chinelo bidensidade. Então é uma inovação que a BASF está trazendo super com um parceiro chamado Fiber, onde a gente consegue um toque muito diferenciado, um chinelo leve e muito durável. Então se a gente fala de durabilidade, essa sola com certeza vai durar bastante e mantém todo o conforto que a gente tem, num processo que é feito também com o mesmo material, mas com 2 densidades diferentes. Uma densidade com ótima resistência à abrasão e mecânica para ficar no solado, e uma parte superior com ótimo acabamento e conforto para os nossos pés. E vindo um pouquinho para cá, para mostrar um pouquinho a versatilidade do mundo do poliuretano. Assim como a gente mostrou um material mais flexível, aqui a gente mostra um material bem duro, que é utilizado para fazer o solado dos calçados femininos. Isso faz com que o calçado fique muito leve e seja estruturado para fazer esses calçados femininos que a gente tem aqui nesse portfólio. E vindo um pouquinho para cá, a gente também mostra, junto com a BASF, a parte de circularidade do poliuretano. Então, o poliuretano, ele é sustentável, ele pode ser tanto feito através de reciclagem mecânica quanto química, né? Na reciclagem mecânica, a gente pega refugos ou pós-processamento do poliuretano, e a gente pega esse refúgio, a gente microniza ele, e aqui a gente mostrou, por exemplo, que ele pode ser reutilizado como um inserto dentro do calçado para te dar conforto nessa região. Ou então a gente pode pegar o refúgio calçadista, fazer uma reação de despolimerização, transformando novamente num líquido. Isso vai ser utilizado de novo no processamento para fazer o mesmo tipo de sola desse material. Aqui a gente mostra então um calçado em que você tem tanto uma resistência química, uma reciclagem química, quanto uma reciclagem mecânica dentro do mesmo calçado. E para finalizar, a gente também mostra um portfólio nosso que chama Elastan, que é um adesivo que ele consegue também juntar vários materiais diferentes, como restos de calçados, restos de borracha, restos de pneus, e com isso fazer pisos como pisos de academia, componentes calçadistas. Isso faz com que a gente mostre também um pouquinho mais de sustentabilidade nesse setor. E por fim, nós temos aqui um pouquinho mais do nosso portfólio, como por exemplo as botas de segurança, que comparado ao PVC tem muito mais durabilidade, e a gente tem também, por exemplo, alguns materiais como solados de poliuretanos transparentes para dar mais versatilidade para os designs. E nós temos também uma sola que ela pode ser feita com reciclagem mecânica e também feito através de biobases. Então podemos chegar até 70% de biobases, por exemplo, numa palmilha, ou se a gente utilizar uma técnica chamada Biomass Balance, a gente pode chegar até 100% de um material sustentável sendo utilizado no calçado de vocês.
Bom, pessoal, se vocês quiserem saber mais curiosidades, tirar dúvidas, venha conversar com os nossos técnicos, com os nossos vendedores, que a gente está à disposição para fazer e apresentar os melhores portfólios de materiais para a sua necessidade. Muito obrigado. BASF. We create chemistry.